Temos a certeza de que Cristo não se esqueceu de nós, não é verdade? É muito bom a gente ter essa convicção dentro de nós, que mesmo que demore, a promessa da volta dele vai se cumprir. Porque ele não se esqueceu nem de mim e nem de você. Amém? Nós vamos estar orando para iniciar esse culto nesse momento. Feche os teus olhos, ore junto conosco, peça ao Espírito Santo de Deus que já se faça presente aí na sua casa, como Ele está presente aqui no nosso meio nesse momento. Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer, queremos declarar todo o nosso amor e toda a nossa gratidão a Ti, ó Pai. Queremos te louvar, ó Pai, porque o Senhor não se esquece de nós. O Senhor nunca se esqueceu da promessa que fizeste de que um dia o Seu Filho voltaria para nos levar para o céu. E nós aguardamos esse momento com ansiedade e com alegria no nosso coração pela certeza da nossa salvação. E nesse momento que nós estamos iniciando esse culto em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo se faça presente, não só aqui, mas em todos os lares. Que o Teu Espírito esteja ministrando as nossas vidas, esteja falando aos nossos corações, porque nós desejamos ouvir a Tua voz. Nós ansiamos por aprender acerca da Tua palavra. Então fale conosco nessa noite, manifeste a Tua glória durante a adoração, manifeste o Teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, amada. Eu quero deixar um versículo para reflexão, inicial. O versículo 10 do Salmo 46. É um versículo que eu gosto muito. Salmo 46, versículo 10, que nos diz assim, essa tradução diz assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E tem uma outra tradução que é a que eu mais gosto, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Nós louvamos a Deus, amado, porque o nosso Deus será exaltado sobre a terra.
E a palavra dele para as nossas vidas nessa noite é: aquietai-vos. Eu não sei pelo que você está passando nesse momento na sua vida, eu não sei qual é a luta que você está travando, eu não sei qual é a batalha que está diante de você, qual é o desafio, qual a conquista que você quer alcançar. Mas a palavra de Deus para o teu coração nessa noite é: aquietai-vos. E aquietar é ficar quietinho, é sossegar, é descansar. Então que você possa descansar no Senhor, parar de se esforçar e de lutar desesperadamente com as suas forças, e passe a lutar com as forças do Senhor. Aquieta-te e deixa Deus ser exaltado na sua vida. Vamos adorar o Senhor nesse momento junto com o Ministério de Música. Amém. Nós te exaltamos, Pai. Que sejas exaltado nesta noite e a cada dia nas nossas vidas. Nós queremos dizer que Tu és bem-vindo, Senhor. Nessa noite nós entronizamos a Ti, Senhor, fazemos um trono de glória e de louvor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei. Vem e toma o Teu lugar nesta noite, Jesus. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. A Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores, a Ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Ó, vem Jesus e toma o Teu lugar. Em nossas casas nós pedimos a Ti, toma o Teu lugar, Jesus. Em nossas famílias nós pedimos a Ti, toma o Teu lugar, Jesus. Deus, em nosso coração nós pedimos a Ti, toma o Teu lugar, Senhor. O lugar de glória, o lugar de exaltação, o lugar de adoração. Porque só o Senhor é Deus e só o Senhor é Rei. Sobre a terra o Senhor é o Rei absoluto. Sobre a terra o Senhor é o soberano. E apesar da Tua glória, o Senhor se importa conosco. E nós glorificamos e exaltamos
essa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, sim, tu és tremendo, sim, Deus, tu és tremendo. Tremendo é o Senhor e tremendo é o seu amor para conosco. E nós podemos confiar neste amor. E como foi falada a palavra no início deste culto, nós podemos aquietar o nosso coração, sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós. E grande é o seu amor e grandes são as suas maravilhas em nossas vidas. Então, nessa noite juntos, vamos declarar que grande é o Senhor. E que nessa noite nós queremos engrandecer o nome dele, porque só ele é digno dessa adoração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
coração. Aleluia, Tu és grande, Jesus. Tu és grande, Jesus. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. No seu nome queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós confiamos no teu infinito amor, porque somente o Senhor é o Deus eterno, é o Rei eterno sobre toda a terra e céu. Te exaltamos, Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja teu nome. Deus é eterno sobre toda a terra e céu. Né? E nós vamos ver isso nos nossos estudos sobre o livro de Daniel. Né? Dando continuidade, semana passada nós falamos do capítulo 1 de Daniel e hoje nós vamos estar resumindo também o capítulo 2, apesar que esse capítulo 2 ele contém tantos fatos que eu gostaria de narrar para vocês, mas como nós estamos resumindo o estudo, né, muitas coisas a gente vai ter que deixar para trás, mas a gente vai tentar passar o máximo de informação possível para vocês, principalmente, né, a parte espiritual, mas esse texto ele é muito rico em história, né, a parte histórica desse texto ele é muito grande, né, e a gente não tem condição de passar tudo, mas a gente vai tentar resumir, assim como nós resumimos o primeiro capítulo, e tentar transmitir, né, o que a gente aprende com esse capítulo de Daniel. Né? Assim como nós na semana passada nós não lemos o texto para não gastarmos mais tempo do que temos para estudar junto com vocês, nós também não vamos estar lendo o capítulo 2 de Daniel, mas volto a te convidar a você pegar a sua Bíblia depois e ler, para você ficar bem a par do assunto, né, do que esse capítulo trata. Então, esse capítulo 2 do livro de Daniel,
ele trata, né, depois que nós estudamos sobre os 4 jovens, a maneira como eles se portaram diante das adversidades, a maneira como eles permaneceram fiéis ao Senhor, né? Esse capítulo vai começar a mostrar como Deus começou a tratar com essas pessoas. Como Deus começou a exaltar a vida desses jovens na Babilônia. Né? A Bíblia não nos diz quanto tempo se passou depois dos 3 anos que eles ficaram como estudantes na Babilônia. A Bíblia não nos diz quanto tempo se passou até que esse capítulo, esse fato narrado desse capítulo 2 viesse a acontecer. Né? Às vezes a gente pensa que pode ter sido rápido, mas a gente sabe que pelo menos os 3 anos se passaram. Os anos em que eles estavam em estudo, depois o período em que eles foram apresentados ao rei, né, e que eles foram achados mais sábios entre todos aqueles que estudaram. Né, esse detalhe também estava no capítulo 1, que eu não relatei, mas na semana passada, mas entre todos aqueles que estudaram durante os 3 anos, quando eles foram passar por uma prova na presença do rei, os 4 jovens se destacaram em sabedoria diante da corte da Babilônia. Né? Eles foram aprovados com êxito. E a gente então não sabe quanto tempo se passou desse fato até que se chegasse a esse capítulo 2. Mas né, na Bíblia ele vem em sequência. E esse capítulo 2, ele relata o sonho que Nabucodonosor teve. Né? Ainda era Nabucodonosor que governava as nações existentes naquela época, e ele teve um sonho. E esse sonho inquietou Nabucodonosor. Roubou a paz de Nabucodonosor. Eu vou contar a história, né? E Nabucodonosor manda chamar os sábios e os entendidos, né? Os magos. Eu gostaria de poder ter tempo de falar para vocês a diferença entre magos, encantadores, entre os sábios, mas a gente não tem esse tempo para detalhar esse detalhe, né? Se você quiser, depois entre em contato com a gente que a gente manda para vocês. Eu tenho tudo isso no estudo, só que como eu condensei, né, o resumo do estudo que eu fiz, eu não dá para você entrar nesse detalhe. Mas para cada um, né, desses pessoas que são relatadas aqui, que foram chamados, cada um tinha uma função na corte da Babilônia. Os sábios, os caldeus, os encantadores, os magos, cada um tinha, né, trabalhava com um tipo de encantamento, com um tipo de feitiçaria, né, como nós falamos, a corte babilônica era uma corte pagã. Então eles trabalhavam, cada um trabalhava numa área, decifrando sonho, enigmas, essas coisas. E o rei tem esse sonho, e esse sonho tira totalmente a paz do coração do rei Nabucodonosor, só que acontece um fato engraçado, ele sonha e ele esquece qual foi o sonho, né? E muitas vezes a gente sonha também, né? De vez em quando a gente sonha e fala assim, sonhei essa noite, mas não consigo lembrar o que foi que eu sonhei. E isso aconteceu, e geralmente quando a gente não lembra do sonho, o sonho não tira a nossa paz. A gente não lembrou do sonho. Geralmente a gente fica inquieto quando a gente lembra de algum sonho ruim que a gente teve. Mas Nabucodonosor esqueceu o sonho, mas o sonho impressionou tanto o subconsciente desse rei, que ele ficou inquieto, ele ficou sem paz, ele perdeu o sono, ele não conseguiu mais dormir aquela noite. Ele queria saber o que significava aquele sonho, só que ele não conseguia nem contar o sonho. Então ele manda chamar, né, os magos, os feiticeiros, os caldeus, os astrólogos, encantadores, todos aqueles que tinham a incumbência na corte, que ganhavam. A verdade é que essas pessoas eram assalariadas, podemos assim dizer, não, como a gente fala assalariada, a gente já leva, nós brasileiros levamos a mente por o nosso salário mínimo, né? Mas quando a gente fala, eles eram assalariados, ou seja, eles recebiam para prestarem esse serviço ao rei, de desvendarem mistério, de decifrar sonhos. Eles trabalhavam somente com isso, com a magia na corte da Babilônia. E alguns eram governadores de província, essas coisas, mas eles tinham essa função. E eles ganhavam bem para poder decifrar esse sonho. E o rei manda chamar esses homens e pedem a ele que eles lhe dê a interpretação do sonho. E esses homens falam para o rei, conta-nos o sonho e te daremos a interpretação. E o rei declara, eu não lembro qual foi o sonho. Eu não sei o que foi que eu sonhei. Mas eu sei que era importante, então eu preciso saber qual foi o sonho, né, e qual é a interpretação.
E aqueles magos, eles se viram diante de um dilema muito grande, porque eles não tinham capacidade para decifrar, eles não tinham a capacidade para adivinhar qual foi o sonho. Por que eles não tinham essa capacidade, amado? Porque a mente do ser humano, só quem conhece é Deus. E como esses homens não serviam a Deus, eles não tinham como receber de Deus essa revelação do que esse homem tinha sonhado. Porque conforme a gente lendo o texto, a gente subentende que quando chamaram esses magos, esses astrólogos, os caldeus, os encantadores, Daniel e os seus 3 amigos não estavam presentes. Eles não estavam ali. Eles não faziam parte da elite. Por quê, amado? Por mais que eles tivessem sido treinados na ciência da Babilônia, eles tivessem recebido a cultura babilônica, eles eram um outro povo. Né? Eles não pertenciam à Babilônia, então eles não faziam parte de estar na cúpula desses magos. Eles não faziam parte dessa magia. Então, apesar de eles terem recebido todo o conhecimento de como lidar com isso, eles não faziam parte disso. Então, eles não foram chamados. Foram chamados primeiro aqueles que já trabalhavam com o rei, que já era da confiança do rei, e que o rei acreditou que conseguiria dar essa interpretação para ele. Só que esses homens chegam diante desse dilema e não conseguem decifrar. Por quê? Porque, amado, nem mesmo Satanás sabe o que você pensa. Ele consegue introduzir pensamentos em você, soprar, segredar pensamentos para você, mas ele jamais sabe se você pensou ou não. Porque só Deus conhece a nossa mente. Só Deus é onisciente. O atributo de onipotência, onisciência, onipresença, só Deus possui. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, nem os demônios, nem os principados, nem as potestades, nem mesmo Satanás possuem o poder de conhecer a mente do ser humano. Ele pode te induzir a um pensamento, mas saber se você pensou ou não, ele só vai descobrir pela sua reação. Então, qual foi a atitude desses homens diante do rei? Nos conte, porque aí, depois que a palavra foi lançada, seria possível, né? Os deuses a qual eles serviam, os demônios a qual eles invocavam, decifrar o que o rei tinha sonhado, porque em cima do que o rei contasse, eles iriam dar a sua interpretação. Mas o rei, tem uma linha teológica que diz que o rei sabia qual era o sonho. Ele estava apenas testando os seus. Mas pela palavra diz que ele esqueceu o sonho, ele não lembrava qual era o sonho. Ele queria tanto saber essa interpretação que ele decretou que se não trouxessem a interpretação, se não contassem o sonho, e ele não dessem a interpretação, todos eles seriam mortos. Iriam morrer eles e as suas famílias. Ou seja, haveria uma chacina na Babilônia. Pronunciei certo, gente? Pronunciei, né? Na Babilônia. Por quê? Seriam famílias inteiras morrendo. Né? Então, e a gente vê que Daniel não está presente porque quando o eunuco vai cumprir a ordem de prender os homens para matarem, Daniel pergunta o porquê que estava se apressando tanto a ordem do rei, o que tinha acontecido. Ele não tinha conhecimento da situação. Então é passado para ele a situação de que o rei teve um sonho de que ninguém tinha conseguido interpretar. Então que a sentença era a morte de todos os sábios, de todos os estudiosos, de todos aqueles que tinham uma cultura elevada, iria morrer porque não conseguiam definir qual foi o sonho que o rei teve. Então o que o Daniel faz? Daniel pede um tempo. Não se apresse em cumprir a sentença do rei. Me dá um tempo e esse sonho vai ser revelado. Amado, a confiança que Daniel tinha em Deus era tamanha que ele sabia que quando ele fosse para a presença de Deus, Deus revelaria qual era o sonho. Porque o único que conhecia o sonho era Deus. Porque nem Nabucodonosor conhecia. E os próprios magos de Nabucodonosor, os encantadores, eles declaram com sua boca para Nabucodonosor: o que você nos pede é impossível ao ser humano. Só Deus pode fazer. Isso só pertence aos deuses, ele pertence a ele. A nós não cabe conhecer a mente humana. Mas Daniel também não conhecia a mente do rei. Mas Daniel conhecia
o Deus que conhecia a mente do rei. Daniel não conhecia o sonho do rei, mas conhecia o Deus que fez o rei sonhar. E ele sabia. A intimidade de Daniel era tamanha com Deus que ele sabia que quando ele fosse para a presença de Deus, Deus não iria lhe negar a revelação. E Daniel já começa a achar graça diante do rei desde aí. Por quê? Porque uma ordem dada por um rei, ela jamais era revogada. E o rei já havia decretado que todos eles morressem. Mas o rei volta atrás e dá um tempo para que Daniel traga para ele. Deu 24 horas para que Daniel apresentasse o sonho e a revelação. E o que Daniel faz? Daniel foi para aquele que conhece todas as coisas. Daniel foi para a presença de Deus. E o interessante, amado, nesse capítulo, é que quando Daniel vai, Daniel tinha noção da responsabilidade que pesava sobre a vida dele. Porque se em 24 horas Daniel não conseguisse contar ao rei um sonho que ele teve, quantas pessoas iriam morrer? Quantas pessoas seriam assassinadas? Daniel tinha um peso muito grande sobre a vida dele, uma responsabilidade muito grande, então ele vai e pede ajuda aos seus 3 amigos que entraram no propósito com ele de que não se contaminaria com as iguarias do rei. De que tinham decidido no seu coração que mesmo em cativeiro, eles permaneceriam fiéis a Deus. Daniel chama esses 3 homens e vai para a presença de Deus. Para buscar de Deus a interpretação. Porque no capítulo 1 nós também não falamos sobre isso, mas quando esses jovens foram arguídos diante da corte babilônica, diante do rei, a Bíblia nos diz que Deus deu uma sabedoria excelente aos 3 jovens, mas a Daniel deu a capacidade de interpretações de sonhos e de visões. Mas mesmo Daniel tendo essa capacidade já dada por Deus, Daniel sabia que ele precisava ir para a presença de Deus. Então, amado, mesmo que você tenha um dom dado por Deus, minha amada, se você tem um dom dado por Deus, esse dom precisa ser executado debaixo da orientação de Deus. Os dons que Deus nos dá, nós não podemos usar conforme nós queremos, nós precisamos usá-los debaixo da orientação de Deus. E Daniel fez isso. Daniel foi para a presença de Deus, eles passaram uma noite em oração. Eles não dormiram, eles não deram descanso aos olhos dele até que a resposta viesse. Aí eu te faço uma pergunta. Quanto tempo você gasta até receber de Deus a resposta daquilo que você está perguntando para Deus? Aqueles homens não dormiram, eles não descansaram, eles ficaram incessantemente na presença de Deus, pedindo a Deus que revelasse o sonho e que desse a interpretação. Porque não adiantava também chegar para o rei e falar assim, o rei sonhou isso, 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 isso. Aí o rei perguntava, e o que significa? Não sei. Eu só sei que o sonho é esse. O rei queria que fosse completo. Tanto falasse do sonho como dessa a interpretação. Então Daniel foi para a presença de Deus e eles ficaram ali até que de Deus veio a resposta, até que Deus enviou a resposta para Daniel, mostrou para Daniel qual foi o sonho e deu toda a interpretação. E quando Daniel recebe essa interpretação, Daniel louva a Deus. Daniel agradece a Deus. Antes de correr para a presença do rei, para contar qual era o sonho, primeiro, Daniel se volta para Deus e agradece a Deus pela interpretação. E depois vai e pede ao eunuco que o introduzisse na presença do rei, porque ele tinha o sonho e a interpretação. E, amado, esse fato é muito interessante, porque quando Daniel diz isso, em momento algum, o eunuco fala assim, você tem certeza? Olha o que você vai fazer. A minha vida vai entrar em risco se eu chegar lá falando para o rei que você sabe, se eu chegar lá você não vai. A vida de Daniel era tão íntegra, a vida de Daniel era tão correta, Daniel era um exemplo tão grande de homem de Deus naquela corte pagã, que quando ele se dirigiu ao eunuco e falou, me introduz na presença do rei, a palavra nos diz que imediatamente o eunuco correu com Daniel para a presença do rei, porque o tempo que o rei havia dado estava se esgotando. Então o rei precisava daquela resposta. A vida de Daniel era um exemplo tão grande que não houve dúvida de que ele realmente sabia. Aí eu paro e te faço mais uma pergunta.
Será que as pessoas confiam na minha palavra? Será que eu e você, como servos de Deus, quando falamos alguma coisa, a nossa palavra tem peso de que pode confiar, porque é homem ou mulher que fala em nome de Deus? Que aquilo que fala é verdade? Que aquilo que fala acontece? Como está a nossa vida diante do mundo? As pessoas dão crédito às nossas palavras? Ou nós somos daquele que fala, ela fala, mas não faz? Ele fala, mas não faz. Mas Daniel não. Daniel, o que Daniel falava, as pessoas davam crédito. Tamanha era a integridade de vida que esse homem andava no meio do paganismo. Que Daniel chega na presença do rei e fala para ele: Deus nos deu o sonho e a interpretação. Ou seja, Daniel não trouxe a glória para ele. Daniel não chegou lá falando para o rei assim: eu sei qual foi o sonho e sei qual foi a interpretação. O Deus que conhece todas as coisas, o Deus que nada está oculto diante dele, o Deus que vê todas as coisas, nos deu. Porque Daniel não orou sozinho. Daniel, quando orou, ele orou com mais 3. Então ele sabia que a glória não era dele. A resposta da oração não era porque ele orou. A resposta da oração é porque tinham pessoas orando. E Daniel, ele devolve para Deus a glória. Antes mesmo de falar com o rei, ele devolve para Deus a glória de ter dado a ele essa interpretação. Né? E o rei havia prometido que aquele que conseguisse fazer isso seria honrado com bens, iria ocupar um grande cargo. E Daniel disse: isso para mim não tem o menor valor. Ou seja, Daniel não negociava a essência de Deus que existia na vida dele. Daniel não vendia a unção que ele tinha de Deus. Eu vou usar o meu dom para ganhar dinheiro. Daniel fala assim: não, pode ficar com seus bens para você. Porque a interpretação, o sonho, eu vou te relatar o sonho e eu vou te dar a interpretação. E Daniel começa a relatar o sonho para o rei. Né? Gostaria muito de poder falar de cada detalhe desse sonho, mas não tenho tempo para isso. O sonho foi o seguinte: o rei sonhou com uma grande estátua. Uma estátua muito grande. E essa estátua ela não era feita de um único material. Ela era feita de vários materiais. Então ela ia se destacando. Os materiais iam se destacando. E ao mesmo tempo que era uma estátua assim, excepcional, ela era assustadora aos olhos do rei. E Daniel fala para o rei o sonho que ele teve, que ele tinha tido um sonho com essa estátua. E que no sonho rolava uma pedra sem auxílio de mão humana. O homem não havia se metido nisso. Bate sobre o pé da estátua e esmiuça a estátua, ou seja, destrói toda a estátua. E essa estátua que que o rei sonhou, né, que Deus revelou a Daniel, esse sonho fabuloso de Nabucodonosor, ela tem fatos históricos desde daquela época até a volta de Cristo. Ela está relacionada, por isso que é importante a gente estudar o livro de Daniel. Por quê? Porque essa revelação que Deus deu a Nabucodonosor, ela veio se cumprindo e ela ainda tem algo a se cumprir, que é quando a pedra vai esmiuçar todos os reinos. Né? A gente vai rapidamente só detalhar alguma coisa aqui a respeito dessa estátua. Né? A estátua era grande, eu não passei para essa aqui de hoje, que não era mais ou menos a metragem dessa estátua, mas eu tenho ela aqui em algum lugar, mas se eu for procurar eu vou acabar a minha... 7 metros de altura. Você já achou? Ah, na sua tradução está dizendo, né? Ah. Então ela tinha 7 metros de altura. E 2,70 metros de largura. Porque a tradução dela é uma tradução mais coisa, então fica mais fácil da gente saber. Eu tinha passado para o meu estudo aqui já nas nossas medidas. Então era uma estátua de 7 metros. E essa estátua, como eu falei, ela vinha vindo de metais diferentes. A cabeça da estátua, ela era de grande esplendor, mas
Por quê? Porque a cabeça da estátua ela era feita de ouro. O peito e o braço da estátua era de prata. O ventre e a coxa era de cobre. As pernas de ferro e os pés em parte de barro, em parte de ferro e em parte de barro, né? E cada uma dessa parte da estátua falava sobre um tipo de reinado que haveria no mundo. Porque depois do reinado babilônico, quando o reinado babilônico caiu, apesar de toda a sua imponência, apesar de toda a sua grandeza, a gente vai ver isso mais para frente, esse reinado veio a cair e se levantou um novo império governando o mundo, né? Então a cabeça de ouro, que era o metal mais precioso, porque o ouro era, né, na estátua aqui o ouro era o metal mais precioso, significava o reino da Babilônia, ou seja, o primeiro, o que estava governando tudo, né? O reino da Babilônia, ele era rico, né? Era o maior, ele sempre foi o maior reino, e muito rico, muito poderoso e muito cruel, o reinado da Babilônia, né? Tanto é que o rei, lá no reinado da Babilônia, existia uma cova de leão, existia uma fornalha ardente, né? O rei ia matar todos os sonhos, todos os magos e encantadores, porque não conseguiam decifrar o sonho. Então a gente vê que o reinado da Babilônia era um reinado cruel, né? Mas ele era um reinado muito rico. Então a cabeça de ouro da estátua simbolizava o reino da Babilônia. O peito e os braços de prata já eram o segundo reino que viria depois da Babilônia, que viria anos e anos e anos depois, vencer o Império Babilônico e se tornaria o Império Medo-Persa. Por isso são os braços, né? Eram dois impérios governando, o Medo e o Persa. O ventre e a coxa de cobre, que já é um metal mais inferior, a gente vai vendo que a estátua vai perdendo valor. Ou seja, os reinos vão se tornando menos poderosos, menos ricos, com menos expansão de governo. Então, o ventre e as coxas de cobre era o Império Grego-Macedônio, que apesar de ser grego-macedônio, era um único império. Era um império só com esse nome. A gente, infelizmente, não vai poder entrar em detalhe de por que ele se chamava dessa forma. E as pernas de ferro e os pés em parte de ferros e de barro simbolizavam o Império Romano, tá? Que era um império bem mais fraco, apesar de que quando Jesus veio ao mundo a primeira vez, né, que ele veio em carne para morrer por nós, ele veio exatamente nesse Império Romano, e a gente ainda vê a crueldade do Império Romano naquela época. De todos os impérios, o Império Romano ainda era o mais fraco. Em poder, em poder aquisitivo, em domínio, o Império Romano ele era bem mais fraco do que todos os outros impérios que já tinham passado por ele. E essa pedra que ele viu no sonho simboliza Jesus, que irá, né, esmiuçar todos os reinos humanos. Então Daniel conta o sonho para ele, né? E depois Daniel vai dando a interpretação. Daniel, quando dá a interpretação, o rei, ele não dá esse detalhe de que esse império que viria depois do rei, né, seria o Império Medo-Persa. Por quê? Porque ainda não tinha acontecido. Mas Daniel foi dando a interpretação assim, a cabeça simboliza, o grande império da Babilônia. Depois do seu império virá um outro império menor, e Daniel vai dando todos os detalhes desse império, né? E depois desse vai vir um outro império, vai vir um outro reinado, e Daniel vai dizendo isso e vai falando, né, de todos os detalhes. E parece que quando Daniel começa a contar o que eu acredito, né? Quando Daniel fala assim, um sonho do rei, o rei sonhou com uma estátua, né? Na mesma hora o rei deve ter lembrado do sonho, né? Aí conforme Daniel foi falando, ele foi vendo que tudo que Daniel falou realmente estava no sonho dele, porque Deus trouxe a memória dele, depois que Daniel revelou a ele o sonho, Deus trouxe a memória do rei da Babilônia, do rei Nabucodonosor, todos os detalhes que ele tinha sonhado. Por isso, quando Daniel dá a interpretação, ele confiou na interpretação, porque ele viu que todos os detalhes que tinha no sonho dele, Daniel conseguiu passar para ele. Então ele conseguiu, Daniel ganhou a confiança dele na interpretação. Daniel conseguiu se sobressair, por quê? Porque ele relatou fatos que ninguém sabia. Porque
Porque, amado, esses magos, é um detalhe interessante, vou abrir um parênteses aqui para vocês. Esses magos, eles sempre emitiam a opinião deles, eles sempre falavam o que ia acontecer. Ele tanto tem uma frase na Bíblia, nesse capítulo, que diz assim, que isso só poderia acontecer conforme as estações fossem acontecendo. O que significa isso? Conforme a história fosse acontecendo, eles saberiam dar a interpretação para o rei. Por quê? Porque era normal naquela época, antes do rei sair para a batalha, eles consultarem os seus encantadores, né? Se eles ganhariam, como é que seria a batalha, tudo isso. Né? E eles eram tão espertos, tão sagazes, que eles sempre falavam assim, um exército vai perder. Lógico, se você está numa guerra, alguém vai ganhar e alguém vai perder. Mas eles diziam, não vamos dizer qual o exército que vai ser derrotado, para que os soldados já não vão para a batalha sem disposição de lutar, já sabendo que vai perder. Então eles sempre usavam de subterfúgios, porque eles realmente não sabiam o que iria acontecer. Por quê? Porque só Deus conhece o futuro. Eles não sabiam o que aconteceria, então eles tramavam assim. Mas quando Daniel dá a interpretação para o rei confiou plenamente na interpretação de Daniel. Por quê? Porque Daniel contou o sonho exatamente como o rei tinha sonhado. E o rei foi lembrando de tudo, de cada detalhe. Então, quando Daniel deu a interpretação de que cada parte da estátua seria um reinado, um império que se levantaria, né, e que iria ser vencido por outro, que viria outro, que seria dessa forma, o rei acreditou na interpretação, né? E com isso, o que aconteceu? Daniel salvou a vida de todos os magos. Todos os encantadores foram salvos pela postura de Daniel diante de Deus. E esses jovens, eles foram exaltados. Se a gente for ler, o rei coloca Daniel como governador na Babilônia, né, numa postura alta na Babilônia, e os outros 3 jovens foram governadores de províncias, não ficaram na Babilônia, propriamente na capital da Babilônia, eles foram governar províncias que pertenciam à Babilônia, né, sobre cargos altíssimos também. E a gente aprende, amado, o que com essa história desse capítulo de Daniel? O que nós podemos aprender, né, para as nossas vidas? Primeiro, nós podemos aprender com o próprio rei Nabucodonosor. Rapidinho, essa medida que eu dei foi da estátua, não foi do sonho. Da estátua do sonho, nós estamos no capítulo 3. Ah, tá. Eu estranhei porque eu lembro que não era bem isso. Ela já está vendo outro sonho que o rei teve, tá, amada? Ela está um capítulo adiante. Aí eu sei que era mesmo. Não, mas não é não. Mas eu tenho aqui. Se alguém for folheando aqui, ó, pode até achar para mim. Ah, lendo por aqui assim, vai conseguir achar, porque eu sei que tem. Mas como tem muita coisa escrita, né, já vai estar mais para cá, daqui para frente. Eu não consegui passar. Eu sei que ela era muito grande, eu achei o tamanho, né, pequeno. Eu acho que está nesse, porque eu já andei estudando o outro também, pode ser que a medida seja da outra estátua, tá, gente? Vamos deixar a medida da estátua para lá e vamos voltar aqui, senão a gente não conclui o nosso estudo. O que nós aprendemos com isso, amado? Vamos começar pela pedra. A pedra, a ideia que simbolizava Jesus, deixa eu passar esse detalhe para vocês, porque senão depois eu vou me arrepender de não ter falado. Muitos teólogos dizem que essa pedra foi a primeira vinda de Jesus à Terra. Que Jesus veio e que estabeleceu o seu reino. E existe uma outra linha teológica que diz que que essa pedra vai ser quando Jesus voltar, né? Quando ele vai ser a consumação do século, não vai ser nem o arrebatamento da igreja, vai ser a consumação do século quando Jesus vier para estabelecer realmente o seu reino. E eu, pastor Eneida, fico com a segunda linha teológica. Por quê? Porque a primeira vez que Jesus veio, Jesus não derrotou o Império Romano. Pelo contrário, os romanos fizeram com Jesus o que bem entenderam. Maltrataram, botaram coroa de espinho, cuspiram, bateram, crucificaram, inventaram mentira que ele não tinha ressuscitado. Então, essa visão da pedra que foi cortada, que rolou sem interferência humana, na minha opinião, se refere à segunda vinda do Senhor, que é quando todos os joelhos se dobrarão e que todos os reinos terrestres vão deixar de existir. Não vão mais existir reis na terra.
Apesar que hoje em dia quase não existe mais, né, reis, mas ainda tem muitas nações que ainda existem. Né? A gente vive mais no governo presidencialista, né? São presidentes, mas tudo isso vai deixar de existir, vai existir um só governando, que vai ser Deus, né? Que vai ser estabelecido o reino messiânico. Então eu fico com essa versão de que essa pedra ainda vai rolar, que ela ainda não rolou, tá? A gente, se tivesse tempo para dar mais detalhes, a gente ia mostrar a respeito do que aconteceu com o Império Romano e tudo, mas a gente não tem esse tempo para isso. Mas fica com esse entendimento, que Jesus vai vir, né? Não é uma pedra, a pedra simbolizava Jesus que vai destruir todos esses reinados. E o que nós aprendemos nesse capítulo, amado, para a gente poder fechar? Com o rei Nabucodonosor, o que nós aprendemos? Que quando as coisas fogem ao nosso controle, e nos fazem, muitas vezes, né, rouba a nossa paz, porque nos desconcentra, tira o nosso foco, nos preocupa, nós não podemos descontar na vida dos outros as nossas frustrações. Os magos não tinham culpa do rei não saber qual era o sonho. Mas o rei iria matar a todos. Por quê? Porque ele estava irritado com uma situação de vida dele. Então nós aprendemos que os nossos problemas não podem nos levar a prejudicar ninguém. Porque eu estou passando por isso, então eu vou sair prejudicando as outras pessoas, eu vou sair ofendendo, eu vou sair magoando, Não, amado. Nós precisamos aprender que se alguma coisa fugiu do nosso controle, nós precisamos voltar a encontrar o nosso equilíbrio, sem atingir ninguém. Aprendemos com o rei também que muitas vezes os homens reconhecem o grande feito de Deus, mas não o reconhecem como Senhor. Por que eu digo isso? Porque quando Daniel dá o sonho, fala do sonho e dá a interpretação, o rei declara que não existe outro Deus igual ao Deus de Daniel. E que todos na Babilônia deveriam reconhecer que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro sobre toda a terra. Ele reconheceu que Deus era soberano, que Deus era grande, mas ele não se rendeu para aceitar Deus como seu Senhor e como seu Salvador. A gente vai ver na sequência da história que nesse momento ele reconhece a grandeza de Deus, mas que logo depois ele começa a trazer a glória para ele e a consequência que terá. Isso virá nos próximos capítulos que vocês irão nos acompanhar, né? E o que nós aprendemos com Daniel, amado? Rapidamente. Que antes de nós agirmos, mesmo que a situação seja urgente, mesmo que seja uma coisa que aconteceu de imprevisto, que exige uma resposta, exige uma solução, nós precisamos aprender com Daniel, de que por mais que seja urgente, eu preciso primeiro consultar a Deus. Eu preciso primeiro levar a causa para Deus, para depois tomar decisões e para depois eu ir agir. Não importa que o caso seja urgente, precisa ser agora. Eu preciso, pelo menos, me dirigir a Deus e pedir dele a direção para poder fazer. E não sair tentando resolver por minha conta, né? Foi isso que Daniel fez. Mesmo diante da urgência, Daniel primeiro foi buscar a Deus antes de tentar resolver a situação. Aprendemos com Daniel também que certas crises em nossas vidas nos levam a precisar de reforço de oração. Nem tudo na sua vida, amado, você precisa pedir alguém para orar por você. Existem causas que você pode orar sozinho. Mas existe causa na sua vida que você precisa de reforço de oração, que eu preciso de reforço de oração. Então eu não devo ter orgulho de chegar e pedir que me ajudem a orar por essa causa, porque ela é grande demais para mim. Ela está muito além da minha capacidade. Daniel reconheceu que conseguir decifrar, mesmo com o dom que ele tinha, conseguir decifrar o sonho, conseguir saber o que o rei sonhou, porque decifrar seria fácil. Saber o que o rei sonhou era grande demais para ele, então ele precisava de ajuda naquela batalha espiritual, naquela guerra que ele ia ter que travar, porque foi uma guerra espiritual, amado. Uma luta para que essa resposta chegasse a Daniel, porque o desejo de Satanás é que todo mundo fosse morto. Porque esse é o prazer. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então o prazer de Satanás é ver morrer. Então houve toda uma batalha espiritual para que esse sonho não fosse revelado a Daniel. Então Daniel sabia dessa batalha e ele sabia que ele precisava de ajuda. Então quando você vê que a sua batalha é grande demais, que está além da sua capacidade de resolver sozinho com Deus, seja humilde e pede ajuda. Nós aprendemos isso com Daniel. Aprendemos também que ao recebermos a resposta de Deus,
devemos, em primeiro lugar, agradecer e devolver a glória para Ele. Porque muitas vezes, amados, nós lutamos com Deus por uma resposta. Quando nós alcançamos, nós esquecemos de dizer muito obrigado. Louvado seja o teu nome, porque eu consegui. Né? Nós esquecemos. E muitas vezes, quando a coisa é solucionada, nós temos o hábito de dizer assim, eu resolvi. Eu achei a resposta. Mas Daniel, quando foi ao rei, ele falou, o Deus que conhece todas as coisas, nos deu a interpretação. Ele não trouxe a glória para ele, ele deu a glória para Deus. Então nós precisamos aprender que na nossa vida a honra e a glória é sempre de Deus. Aprendemos também com Daniel que quando honramos a Deus e o colocamos em primeiro lugar em nossas vidas e o exaltamos diante dos homens, Ele nos honra e nos recompensa. Esses homens foram recompensados, não foi somente porque eles deram uma interpretação para o rei. Não foi só porque Daniel, junto com seus amigos, buscaram de Deus uma resposta. Eles não receberam a recompensa só por isso. Eles receberam a recompensa porque, se a gente lembrar lá no capítulo 1, eles intentaram no coração deles, eles determinaram no coração deles que eles seriam fiéis a Deus. Então, a fidelidade deles a Deus, o honrar a Deus, o colocar a Deus em primeiro lugar, trouxe a recompensa para a vida desses homens. Esses homens se tornaram poderosos no reino aonde eles haviam sido levados para serem escravos. Eles se tornaram poderosos, eles governavam, eles mandavam, eles determinavam. Porque eles colocaram Deus em primeiro lugar. E esse capítulo nos ensina também acerca da sabedoria inegável do nosso Deus. Amado, Deus conhece o ontem, o hoje e o amanhã. E Deus resolveu revelar para um ímpio, que era Nabucodonosor, os teus planos para a história da humanidade. Tamanha era a importância das pessoas terem conhecimento disso. Então, aquilo que é importante, amado, Deus sempre revela. Aquilo que precisa vir ao nosso conhecimento, Deus sempre dará um jeito de trazer. Então, que nós possamos aprender essas lições. Em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Em primeiro lugar, a honra é dele, a glória é dele. Tudo que eu tenho vem dele. Tudo que eu sou vem dele. Então eu preciso estar sempre devolvendo para ele a glória. E preciso aprender que eu preciso sempre buscar de Deus a direção para todas as decisões que eu preciso tomar na minha vida. Para tudo que eu preciso fazer, eu preciso receber de Deus a direção. Feche os teus olhos, eu quero orar por você nesse momento. Pai, diante da tua palavra que foi ministrada ao nosso coração nessa noite, eu quero te pedir. Nos ajude, Senhor, a te colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos intercessores insistentes até que a resposta venha. Que nós não venhamos a desistir de receber uma resposta sua. Que nós não venhamos, Senhor, a nos sentir cansados por estarmos pedindo, por estarmos intercedendo, por estarmos clamando, mas que nós possamos continuar até que venhamos obter a resposta, Pai. Nos ajude, Pai, a buscar em Ti a solução para as nossas crises. Não só para as nossas crises pessoais, mas para a crise da nossa nação. Daniel foi buscar solução para uma crise nacional na Babilônia. Não era só pela vida dele. Ele foi em busca de solução para a vida daqueles outros magos e encantadores. Senhor Deus, nos ensina também, Senhor Deus, a nos preocuparmos com as outras vidas e a pelejarmos por elas na sua presença, Pai. Nos ajude, Pai, a sermos Daniel. Nos ajude, Senhor Deus, a ser como Ananias. Nos ajude a ser como Azael e Misaías, Senhor. Nos ajude, Senhor, porque nós queremos ser. Pai, nós queremos ser como esses homens que ousaram, Senhor Deus, ser fiéis a Ti e receberam de Ti a recompensa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, Pai.
falado ao teu coração através desse estudo e esperamos vocês na próxima quarta-feira para darmos continuidade ao estudo do livro de Daniel. Receba a bênção do Senhor nessa hora. Que a bênção do Deus onipotente, onipresente e onisciente seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.